Hoje eu vou te ensinar um jeito simples de revisar um monte de matérias de uma forma rápida, tá? É um jeito que eu levei anos para aprender, né? Que eu aprendi na minha caminhada, refinei com os meus mentorados, que eu vou ensinar para você hoje, tá bom? Já te adianto que assim, a minha ideia não é ficar cagando regra, não faça isso, não faça aquilo, eu acho que todo mundo está cansado disso, até eu, né? Concurso já não é um assunto legal e ainda você ficar cagando regra toda hora, então o meu objetivo não é esse, meu objetivo é te mostrar, basicamente, o que eu fiz as minhas 5 aprovações, como que eu fiz, né? Como eu faço nas minhas mentorias, porque assim, uma coisa é a minha realidade, outra coisa é eu vendo outras pessoas aplicando o mesmo método. Então, como que eu faço isso? Que refinamentos, que mudanças que eu fiz, tá certo? E por fim, um modelo simples para você personalizar e aplicar na sua rotina, tá? Que é o mais importante, tá bom? Então, dito isso, vamos direto para o vídeo. Meu nome é Jefferson Rafael, eu costumo dizer que concursos revolucionou a minha vida, eu estou aqui para que o concurso também revolucione a sua vida, tá? Então a primeira coisa é, como eu fiz as minhas 5 aprovações, né? Como que eu revisei nos estudos dos meus concursos. Primeiro, coisa que você tem que entender é o seguinte, tá? A gente tem que ter uma postura de humildade quando a gente estuda para concursos. Existe a exceção e existe a regra. Eu e você, nós somos a regra, tá? Qual que é a exceção? Você vai encontrar a pessoa que vai falar assim, eu passei para delegado e nunca revisei. Eu passei para não sei dar concurso e nunca revisei. Isso é muito comum, tá? Às vezes a pessoa ela não tem um processo formal de revisão, por exemplo, como eu não tinha nas minhas primeiras, mas ela tem algum tipo de revisão. Então entenda assim, nós somos a média, tá? De certo modo nós somos medíocres e trabalhamos todo dia para ficar mais excelentes. Então, aqui o que eu quero te mostrar é como uma pessoa comum, que eu no caso, né, fiz para poder conseguir as primeiras aprovações. Mas é importante você ter a humildade de aprender, tá certo? Entender que existe um conjunto básico, revisão ela é necessária, mesmo que você não tenha um processo formal, mas ela é necessária, ela é importante. E foi justamente isso que aconteceu nas minhas primeiras aprovações. O que acontece? Nas minhas primeiras aprovações, eu não tinha um processo formal de revisão. Só para você entender. Eu me formei na área de TI, vou te dar um contexto para ficar mais claro e você poder ter mais elementos para poder aplicar na sua rotina, tá? Então, eu morava lá na casa da minha mãe, vi que concurso era saída para mim, eu ganhava menos que o salário mínimo na época, era recém-formado na área de TI, e aí eu comecei a estudar para concursos. O que aconteceu? Depois de um ano, mais ou menos, um ano e pouco, eu passei no meu primeiro concurso. Qual que era a minha rotina naquela época? Minha rotina de estudo era basicamente comprar uma apostila da Vesticom na época, estudar aquela apostila e fazer a prova. Não tinha uma rotina de revisão, não tinha uma rotina de resolução de questões, então era um estudo bem assim, arcaico, né? A revisão não existia. Beleza, passei nesse concurso, carreirão do executivo, mudei para Brasília, cheguei aqui em Brasília, um salário muito baixo, né? Na época, eu lembro até hoje do meu primeiro Aurelite, era R$1.000 e poucos. Aí depois, claro, aumentou um pouco, foi melhorando um pouco a situação, mas era carreirão do executivo federal. Não era o concurso que eu queria ficar, meu objetivo era passar num cargo de alto nível. Mas o que eu quero te falar aqui? O que eu quero que você entenda? Você vai perceber que, por exemplo, às vezes a pessoa consegue passar, por exemplo, um concurso de prefeitura menos concorrido, um concurso como eu passei no carreirão, às vezes você até consegue fazer essas primeiras aprovações sem revisar. Entendeu? Você até consegue. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Essa primeira aprovação eu consegui. Tá? Não só a primeira, tem uns cargos intermediários. Só que chega um momento da sua preparação que é o seguinte, quando você pega cargos intermediários ou de alto nível, qual que é a barreira que você encontra? Quando você muda o jogo, que foi o que aconteceu comigo, quando você vem para cá, o que começa a acontecer? Você começa a ter muita matéria para estudar. E o que começou a acontecer comigo? Começou a acontecer comigo o seguinte, eu comecei a esquecer das coisas que eu estudava, comecei a bater na trave. Tá? Teve um concurso para mim que é muito emblemático, foi o concurso da CGU em 2012, que eu já estava aqui em Brasília, já tinha sido aprovado, já era servidor público federal há um tempo. Eu entrei no serviço público em janeiro de 2010, então já era servidor há 2 anos, já estava estudando para concurso, já tinha um ritmo de estudos, já estava ali estudando, já tinha visto boa parte da matéria, eu diria que uns 80% da matéria, pelo menos específica, né? Não digo de outras matérias como direito, AFO, mas pelo menos específica da minha área eu já tinha visto muita coisa. E o que eu percebi? Eu percebi que eu comecei a bater na trave. Eu não conseguia avançar nem na taxa de acertos e nem também na abrangência do conteúdo. Por que começava a acontecer? Eu começava a errar questões que eu já tinha estudado e ter que ficar reestudando a matéria. Sabe quando você começa a entrar no ciclo de ficar reestudando a matéria toda hora e começa a esquecer? Era o que estava acontecendo comigo. Eu percebi que ali, se eu não tivesse um processo sistemático de revisão,
eu não seria aprovado. O que eu comecei a fazer? Basicamente, eu coloquei em prática um ponto que eu vi uma vez, foi o único cursinho presencial que eu fiz aqui em Brasília, e um professor falou assim, eu usei o Anki para estudar regimento interno. Na época ele estudou para o consultor do Senado, ele já era servidor do TCU, e aí eu ouvi aquela ideia do Anki, mas eu não tinha colocado em prática. Até tentei na época, mas não deu certo. E depois eu falei assim, não, acho que eu vou colocar em prática, ia ser de fato. E aí eu comecei a colocar o Anki em prática de fato. Então o que basicamente eu fazia? Todo dia eu revisava por meio do Anki. Era isso que eu fazia. Por que eu percebi? Eu vou falar disso mais para frente, né? Já estou adiantando um pouco. Lá o modelo que eu vou sugerir para você. Mas o que eu percebi? Eu percebi que a ideia de marcar um dia para revisar não estava funcionando. Muito menos deixar para a última hora, que é o que a maioria das pessoas fazem. Né? Não, eu vou revisar na semana da prova, no mês antes da prova, eu vou estudar tudo. Eu vi que isso aí não estava funcionando. Então eu coloquei na minha rotina. Então a minha rotina passou a ter um processo no qual eu resolvia questões, estudava a teoria e revisava as matérias. Basicamente eu fazia isso todo dia, ou quase todo dia. Só que eu passei a ter um processo formal. Porque se você for parar para pensar, o que é o nosso aprendizado? Tá? Só uma aulinha rápida aqui de aprendizado, só para ficar claro, que vai guiar o nosso estudo. Aprendizado o que é? Você tem por um lado a aquisição de novos conteúdos, tá certo? E por outro lado, você tem a retenção desses conteúdos. O que a revisão faz? A revisão atua justamente aqui, ó, retenção. Para aumentar a sua retenção, para você não se esquecer daquilo que você estudou. Qual que é a nossa intuição? O que a gente faz? Por exemplo, o que eu fazia aqui? O que eu fiz aqui nas primeiras aprovações? Eu só focava aqui, ó, só queria aprender coisa nova, só queria aprender coisa nova, só queria aprender coisa nova. Entendeu? Muitas vezes pode dar certo? Pode. Para concursos que tem poucas matérias, tiro curto, às vezes pode funcionar. Mas quando você começa a aumentar o jogo, quando o jogo muda de figura, ou seja, quando você quer salários melhores, com muitas matérias, aí não tem jeito. Tá? Eu diria que é praticamente impossível. Tá bom? Então, eu foquei aqui, ó, em aumentar a minha retenção. Então, eu coloquei a revisão para jogo. Tá joia? E aí, então, basicamente, o modelo que eu fiz, né, o modelo final, para mim, hoje eu ocupo um cargo de alto nível no governo federal, que foi o modelo que eu usava, basicamente qual que era? Chegou um momento que eu já tinha batido basicamente o edital, já tinha estudado todas as matérias bases específicas, então meu estudo consistia basicamente em rotina de resolução de questões junto com a revisão. As questões mostravam para mim o que eu tinha que revisar, né? Mostravam aquilo que eu tinha que fazer. E é basicamente esse modelo que, de certo modo, eu levo para a mentoria hoje. Tá? O que eu tenho na mentoria hoje, né? No Revolucionários, que é a minha mentoria em grupo. Dentro do Revolucionários hoje, dentro do Revolucionários hoje, basicamente o que eu tenho? Eu tenho um modelo no qual eu combino as duas coisas. Deixa eu dar um enter aqui para poder ficar mais bonitinho aqui. Eu tenho um modelo no qual eu replico as duas coisas, né? Eu tenho uma combinação de métodos no qual eu tenho estruturas de repetição. Por um lado, eu tenho as questões, certo? Ou seja, o que eu faço? Só que no Revolucionários eu rebusquei mais. Por exemplo, no meu estudo, eu não usei o TEC, eu usava concursos. Mas no Revolucionários eu adotei o TEC. Por que eu adotei o TEC? Porque o TEC eu consigo montar cadernos mais estratégicos, ou seja, eu consigo rapidamente, em poucos minutos, né? E é isso que eu ensino no meu método. Em poucos minutos você monta um caderno focado na banca, por exemplo. Então, por nível de relevância. Então, vamos pegar direito, vai. Direito, como é que funciona na prática? Administração indireta, que é um assunto muito quente na maioria das bancas, você vai ter menos questões. Você vai ter um caderno só para ele, por exemplo, porque tem muita questão, um assunto muito quente. Já outros que são menos relevantes, vamos dizer assim, ou tem pouca cobrança, você vai agrupar mais. Então, com essa ideia, baseado na relevância, eu agrupo ou desagrupo a quantidade de questões, eu vou fazendo bloquinhos, cadernos são blocos de questões com tópicos agrupados ou desagrupados de acordo com a relevância para aquela banca. Ou para aquela banca, ou para a sua área. E aí que o TEC tem essa vantagem, né? E aí eu começo a repetir isso massivamente. Uma quantidade razoável de questões repetidas massivamente. E aí que, por exemplo, o TEC tem uma vantagem em relação ao que concursos. Com o TEC eu consigo ficar repetindo o caderno, consigo zerar questões resolvidas, enfim, consigo fazer isso de uma maneira mais prática e mais objetiva, mais rápida do que no concurso, por exemplo. Porque concurso, a funcionalidade deles, estou falando no momento, né? Para você ver, por exemplo, relevância e montar cadernos com base nessa relevância, dá, mas assim, é mais espartano, vamos dizer assim, né? E agilidade nos concursos eu diria que tudo, né? Você tem que, por exemplo, hoje eu consigo rapidamente ajustar um caderno pré e pós-edital, rapidamente. Então, o
que eu fiz, né, no Revolucionários? Então eu uso essa estrutura de cadernos para ficar repetindo essas questões, entendeu? Então o que eu sugiro que você faça na sua rotina, né? Se você é integrante de Revolucionários, coloque isso em prática, evidentemente. Mas se você não é integrante de Revolucionários, você tem que entender que você tem que ter um conjunto de questões, que você resolve essas questões, mas que você repete também. Entendeu? Por quê? Às vezes as pessoas querem sempre ver questões novas, sempre ver questões novas, sempre ver questões novas. Só que o que acontece? Você precisa repetir aquelas questões também, principalmente questões que são estratégicas, sabe? Tem questões que, traz a matéria bonitinha ali, já está feito, ou que sintetizam, é muito exemplificativa do perfil de cobrança da prova. Então você tem que ser estratégico nessa montagem, e principalmente pensando ou na relevância ou em assuntos mais quentes que você pode fazer uma aposta. Então, tem um assunto novo que essa banca pode, de repente, querer cobrar mais. Às vezes eu não vou conseguir achar só questões dessa banca, mas eu posso mesclar com questões de outras bancas também. Entende? Então, esse é um ponto importante nessa estrutura de repetição, ficar repetindo questões. Depois eu entro no outro bloco, que é revisão, basicamente. Então, qual que é a ideia quando eu falo de revisão? Né? Revisão aqui, basicamente, tem um bloco. Então, vamos pegar um dia de estudos do membro do Revolucionário. Isso, geralmente, como é que é? Ele vai ter um bloco de revisão, onde ele vai fazer só a revisão do que ele produziu. Eu já vou falar da melhor técnica, você viu que já está aqui, né? Já vou falar das técnicas, mas vamos pegar aqui primeiro, ele tem esse bloco de revisão e, junto com ele tem um bloco de questões. O que ele vai fazer no bloco de revisão? Ele vai, basicamente, se aprofundar naqueles tópicos, naqueles conceitos que as questões mostraram para ele que ele está com dificuldade. Entendeu? E aí aqui eu uso o Anki, aqui eu uso, enfim, as ferramentas, né? A gente vê que basicamente você pode usar flashcards, às vezes até manual ou automatizado por meio do Anki, mas qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é você revisar periodicamente aquilo que você tem mais dificuldade, principalmente. Tá? Porque as questões, de certo modo, já vai te dar uma revisão também, né? Então, são essas duas ferramentas aqui juntos, né, que eu uso dentro de Revolucionários, que eu sugiro que você faça. Você vê que são coisas complementares. Por que são complementares? E aqui está o pulo do gato, e é importante que você entenda. Quando você tem muitas matérias, por exemplo, se você vou pegar o caso, vou colocar aqui o pulo do gato, né? Vou dar um exemplo da magistratura, né? Deixa eu só dar uma organizada nesse documento, que por algum motivo ele não está... Opa, cadê o restante aqui do documento? Já vi o que é. Pronto, já entendi o que eu tô. Então, pronto, agora vai ficar legal. Pronto, consegui fazer o que eu queria. Então, voltando, né? Ajuste rápido aqui. Então, voltando. Eu queria que ficasse no meio da tela aqui para ficar melhor para vocês. Então, fecha isso aqui, beleza. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Vamos pegar o caso da magistratura, que são dezenas de matérias, né? 13, 17 matérias, enfim, um montão de matéria para você estudar. E aí você vai ter vários cadernos de questões para estudar. O que vai acontecer na prática? Vai levar muito tempo para você ver essa matéria novamente. Então, vamos supor, você estudou direito administrativo hoje, sei lá, daqui 4 dias você vai ver direito administrativo de novo. Porque se você estiver usando um ciclo aqui dentro para poder rodar essas questões, vai demorar para você revisar. E aí que entra a ideia da revisão. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma estrutura na qual eu repito esses conceitos numa base diária. Porque aí você vai ter contato com esse conteúdo. Então as questões me dão abrangência e profundidade, de certo modo, eu estou fazendo isso. E as revisões eu consigo repetir isso e aumentar minha retenção. Só que tem que ser uma revisão frequente. Né? No caso, eu já vou mostrar aqui no modelo, uma revisão diária. Eu trabalho com revisão diária. Entendeu? Vou falar mais por que tem que ser uma revisão diária, por que eu defendo essa ideia. Existem diversos modelos. Estou aqui mostrando a minha experiência para você entender qual que é o racional por trás e ver se faz sentido para você e coloca na sua prática. Como já falei no início do vídeo, a minha ideia não é ficar cagando regra aqui, não. Coloca em prática, funcionou? Então vai, cara, faz. Mas é importante você fazer, você entender que você tem que revisar. Então, feito. Né? Então, a estrutura de revisão é essa. Né? A ideia da estrutura da revisão, por exemplo, por meio do Anki, vamos pegar o Anki, que é uma ferramenta muito comum no mercado, qual que é? É justamente essa. Eu combino, né? É a combinação. Não é um nem outro, mas essa combinação que vai fazer a diferença no final das contas. Entendeu? Essa combinação dos dois. Tanto das questões como da revisão aqui, no caso que eu estou falando aqui por meio do Anki, né? Mas, por exemplo, você pode ter uma revisão manual também. Eu tenho mentorados que eu faço, né? Às vezes o Anki, porque
Porque o Anki é uma ferramenta muito boa, mas nem todo mundo se adapta. Então, se você, por exemplo, tem lá os seus resumos, né, você pode ver uma forma de usar esse resumo para potencializar o uso dele. E é isso que eu faço, né, dentro da ensino também, dentro da mentoria. Então, basicamente essas duas. E aí, por fim, tem uma revisão de reta final. Não. Vamos falar aqui da melhor técnica, né, que é uma dúvida muito comum, né, de vocês. Então, qual que é a melhor técnica? A melhor técnica, né, eu coloquei o termo em inglês aqui, né, que fica mais bonito, né, Active Recall, Spatial Repetition, aqui, sei lá e tal. Mas o que basicamente é? Aqui é recordação ativa e aqui é repetição espaçada. Com certeza você já deve ter ouvido falar disso em algum momento, né? É muito clássico, a pessoa vai falar assim, reler não é revisar. Eu mesmo já produzi conteúdo desse tipo, né? Reler não é revisar, porque reler não é o método mais eficiente é recordação e tal. É isso mesmo, não tem pra onde correr, né? Se quiser procurar em inglês e procurar pesquisa, você vai ver pesquisas mostrando isso. E aí, qual que é a ideia aqui? A ideia é você simplesmente usar a recordação ativa, né? Aplicar recordação ativa. E aí você pode aplicar recordação ativa de N maneiras. Você pode aplicar recordação ativa no seu resumo. Basicamente, o que você pode fazer? Eu vou estudar um determinado tópico. Você tenta recordar tudo o que você sabe daquele tópico e depois você revisa ele. E aí você faz um cara crachado do que você recordou e do que estava no seu resumo, por exemplo. Essa é uma forma. Você pode fazer por meio de flashcard, coloca a pergunta na frente e resposta atrás. Manual ou por meio do Anki. Recordação ativa também. Durante o seu estudo, estou resolvendo questões, o que você pode fazer? Via lá o conceito. Sebrasp, por exemplo. Vou te dar um exemplo de Sebrasp. Resolveu a questão. Tá, por que é certo? Você vai lá e conta a história para você. Recordação ativa também. Então eu ensino N maneiras, aqui são só alguns para vocês entenderem, de como você aplicar a recordação ativa e ele realmente é o método mais eficiente. Por que ele é o método mais eficiente? Você não tem dica nenhuma, você está consultando a sua memória de longo prazo e está se esforçando para se lembrar daquilo. Toda vez que você faz isso, o seu cérebro entende que isso é importante. E o nosso cérebro, na verdade, é um monte de caminho, né? Como se fosse uma rodovia. Toda vez que você usa essa rodovia, ela fica melhor, fica mais limpa. Se você não usa esse caminho, o que vai acontecer? Pensando na metáfora da rodovia, vai crescer um monte de mato, né? Você não vai conseguir passar. Então a ideia é essa, é sempre estar usando o caminho para esse caminho ficar cada vez mais fácil, né? Esse traço de memória, na hora que você lembrar, já vem rapidinho na sua mente. Então por isso que a recordação ativa é importante. E aí você pode ter em mente o seguinte, né? Isso não serve só para revisão, não, para estudo teórico, resolução de questões. Quanto mais você se esforçar, maior tende a ser o seu aprendizado, ou a sua absorção, ou a sua retenção. O esforço, ela é a base do seu aprendizado, entendeu? Então, o pessoal chama de estudativa, né? Mas assim, eu gosto da palavra esforço deliberado, de você se esforçar, porque eu acho que explica melhor, né? Porque às vezes você fica na dúvida. Então, quanto mais, você pode ter isso em mente. Você está estudando, está meio assistindo videoaula como quem vê Netflix, lendo PDF como que está rolando lá, os grupos do WhatsApp, você não está envolvido, não está se esforçando, você não está aprendendo, não adianta, está perdendo tempo, entendeu? Então, é importante entender isso, o esforço ele é fundamental. E por fim, a repetição espaçada ao longo do tempo, né? Por que a repetição espaçada ao longo do tempo é importante? Você tem que entender isso aqui. O que acontece? A gente aprende aos poucos, você não aprende tudo de uma vez, você precisa repetir, gente. Como eu falei lá no início, né? Humildade, cara. Sou um cara mediano, preciso repetir, preciso ver várias vezes. Nada de novo, todo mundo é assim, entendeu? Então, assim, cara, tem que repetir mesmo. Tem que repetir ao longo do tempo. E aí, o que eu faço aqui? Eu faço basicamente o seguinte, né? Junto com esses cadernos que eu montei aqui de revisão e também com as ferramentas, a gente já tem o material de reta final. É muito fácil, né? Eu consigo fazer com que os mentorados revisam o conteúdo em pouco tempo. Por quê? A gente pega lá as questões que ele já resolveu e monta cadernos com base naquilo que ele já resolveu, certos ou errados, e monta os cadernos estrategicamente. Pega lá no Anki e monta também sessões personalizadas para poder fazer a revisão de reta final. E aí, de uma forma rápida, simples e rápida, a gente consegue já montar o material de revisão. Então, assim, a gente consegue revisar muito conteúdo em pouco tempo. Por quê? Porque essas estruturas que a gente tem, elas são maleáveis, elas são dinâmicas, a gente pode ajustar de acordo com o objetivo. Então, basicamente, é assim que eu faço no mentorado, é uma combinação de métodos por meio de estrutura de repetição. Não é um só técnica, não é um só método, mas assim, essa combinação para poder te auxiliar. E aí, chegando ao final do nosso vídeo, qual que é o modelo que eu sugiro para você usar na sua rotina, né? Então, o modelo que eu sugiro para você usar é um bloco de revisão diária, todo dia é dia de revisar. E aí você vai me perguntar assim, Gerson, mas por que diária? Né?
Por que eu tenho que fazer uma revisão diária? Por que eu não posso fazer uma vez por semana? Por que eu não posso fazer na reta final? Por que eu sugiro não fazer marcar um dia? Porque você vai procrastinar. Eu já fiz isso, a maioria faz. Ah, sexta é o dia de revisão. Chega na sexta, você inventa um monte de coisa para fazer e não revisa. Entendeu? Pessoal, revisar não é algo intuitivo, não é algo natural. A gente não gosta de revisar, entendeu? Então você tem que marcar e tem que começar revisando para que seja um processo mais ágil. Porque quanto mais você demora, e aí eu já explicando por que não na última semana, né? Ou no mês antes da prova. Você vai esquecer, primeiro que você vai esquecer ao longo do processo. Imagina, estudar 1 ano, 2 anos e, sei lá, 6 meses só uma semana de revisão. Não vai funcionar, né? Você vai esquecer muita coisa ao longo do processo. Segundo, quando você for revisar, sua revisão vai ser lenta, vai ser cansativa, vai ser desgastante, porque você não vai lembrar. Agora, quando você revisa todo dia, o que vai ser bacana? Você vai ver que a sua revisão vai ser cada vez mais rápida, você vai se lembrar mais, e você vai se sentir até mais motivado. Fala, putz, ó, tô lembrando. Pô, bacana. Entendeu? Então, por isso que a revisão diária. Segunda dúvida que é muito comum, e aí eu coloco aqui por 30 minutos. Por que eu coloco por 30 minutos? Porque é mais fácil de você colocar. Já todo dia você vai revisar. Você pode, se você estuda mais eu costumo dizer o seguinte, estuda mais de 2 horas por dia, mais de 3 horas por dia, você pode colocar 1 hora. Estuda menos, 30 minutos. Né? Então, você pode ter isso em mente, de acordo com o seu tempo. É um bloco de estudo. Você pode ajustar de acordo com o seu tempo, entendeu? E aí, 30 minutos é o que você vai fazer. Jefferson, não tenho 30 minutos. Faz 15 minutos, mas todo dia você revisa. Galera, é um mantra. Se você, assim que você entrar, imagina que se você está vendo isso aqui, em algum momento você vai fazer parte da minha mentoria, e assim que você entrar, o primeiro mantra que você vai ter é esse. Todo dia é dia de revisar. Se tem uma coisa que eu falo com os meus mentorados, no WhatsApp quase todo dia é isso, né? Eu costumo brincar que a minha função é fazer vocês não esquecerem. Não esquecer do que tem que ser feito, não esquecer das matérias e não esquecer que você é capaz de passar no seu concurso, né? Mas é isso, não pode esquecer, tá? Então, 30 minutos todo dia. E aí depois, qual que é o material, né? O material produzido por você. Por que isso aqui é importante, né? O material produzido por você. Quando a gente está fazendo a revisão, né? Você está reforçando alguma coisa que você já aprendeu anteriormente. Entendeu? Então é como se você tivesse um arquivão ali e tivesse ganchos para consultar esse arquivo. A revisão, basicamente, você está fortalecendo esses ganchos para que na hora da prova, que veio assim, por exemplo, legalidade é tal coisa, você já, lembre do seu cartão, lembre daquela coisa que você revisou, entendeu? Então por isso tem que ser um material produzido por você, porque você se esforçou para aprender aquele conceito veio para sua memória, foi para a memória de longo prazo, depois você fica repetindo ele. E aí toda vez que você vê uma palavra-chave, alguma que relembre essa ideia, você recorda. Mas você só vai recordar se você fizer revisão desse material produzido por você. E aí aqui é muito comum falar que resumo é perda de tempo, qual que é o material certo, que você geralmente tem essas dúvidas. Qual que é o material certo? Né? Tirando aqui, já colocando direto. O material tem que ser enxuto, tem que ser com suas palavras. Seu resumo não pode ser simplesmente um copia e cola. Você não pode pegar, não me esforço para nada, só copio para o outro na esperança de que eu vou aprender isso. Não dá para ser assim, né, pessoal? Você tem que pegar isso e você tem que, se esforçar para entender, construir alguma metáfora, fazer algum mnemônico, entendeu? Você só não vai fazer isso quando for lei seca e for coisa literal, aí tudo bem. Mas de um modo geral, você vai fazer. E aí o que você pode fazer? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uma folha A4, divide pela metade, depois a metade de novo, e aí você vai ter um bloquinho. Você pode usar esse bloquinho para ir colocando os conceitos que você está estudando, porque aí você se força a ser objetivo, né? Não colocar muito conteúdo ali, certo? E fica fácil na hora de revisar também, que você só vai pegar esses cartões e vai revisar, entendeu? Então você pode construir ou um cartão ou um flashcard. Geralmente eu gosto muito de flashcard, porque aí você já coloca aí na ideia de pergunta-resposta, e aí já vai servir para sua revisão também, tá joia? Então, um modelo simples, um bloco de revisão diária você pode usar a recordação ativa, como eu falei, ou simplesmente a releitura, mas o importante é que você revise coisas feitas por você. 30 minutos todo dia. É simples, pessoal. É objetivo. Tá? Espero que esse conteúdo seja útil para você. Tá joia? Quiser saber mais de revolucionários, né? Quer saber, quer me ajuda para colocar tudo isso aqui em prática? Clica aqui no link abaixo. Link abaixo, tá joia? E nunca se esqueça, estudar não é chato. É revolucionário.